Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas e que foram antes de vós. Amém, irmãos? Coloca a mão na sua Bíblia, feche seus olhos, diga comigo: meu Deus, abre meus olhos espirituais e me ensina a tua palavra, Senhor. Amém. Pode sentar e aplaudir o nome do Senhor. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus veio com uma missão aqui na terra principal. A missão de Jesus foi morrer pelos nossos pecados. A missão de Jesus foi padecer pelos nossos pecados, pagar um preço que eu e você não tinha condições, né? Então Jesus, a sua missão principal foi essa. Mas além de Cordeiro, Jesus é rei. Jesus é rei de um lugar que é o reino dos céus. Amém? Jesus, como rei, ele veio nos ensinar as coisas do seu reino. Ele veio nos mostrar as coisas que eles esperavam dos seus discípulos quando nós aceitarmos a sua misericórdia, o seu sacrifício. E Jesus, nesse sermão, que é um sermão bastante famoso, o Sermão da Montanha, Jesus começa com as bem-aventuranças. Primeiro, irmão, eu queria dizer a você que bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa uma pessoa feliz. Amém? Então, Jesus começa o seu famoso sermão, sermão mostrando as virtudes que eles esperavam de nós como discípulos dele. Jesus estava ali naquele sermão dizendo: bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que misericordiosos, pacificadores, perseguidos. Então, todas essas virtudes são virtudes espirituais. Todas as vezes que você escutar Jesus falando bem-aventurado, ele não está falando de características humanas. Jesus não está falando características terrenas. Jesus está falando características espirituais. Características espirituais que ele nos ensina e que a gente deve perpetuar para a nossa vida. Amém? Então, bem-aventurados são um conjunto de virtudes que Jesus nos deixou. Toda virtude, todo bem-aventurado aqui, existe uma característica que Jesus nos ensinou. Amém, irmãos? E é através dessas bem-aventuranças que Jesus nos mostra o que agrada a Deus. Cada bem-aventurança é uma virtude que agrada a Deus. Quando você é misericordioso, quando você tem sede e fome de justiça, Jesus se agrada. Então,
essas são as bem-aventuranças, essas são virtudes que nós devemos estar perpetuando na nossa vida todos os dias. E não é apenas uma. Jesus nos deu 8 bem-aventuranças para que a gente possa executar todas as 8. Você não pode ser apenas misericordioso. Você não pode apenas chorar. Você não pode ser apenas pobre de espírito. O verdadeiro cristão, ele toma as 8 bem-aventuranças e exerce isso na sua vida. Amém? E hoje nós entenderemos, nós hoje vamos entrar um pouquinho a fundo em cada uma delas. Como eu falei, as bem-aventuranças são características espirituais. Então, todas as vezes que você escutar uma palavra, não olhe com seus olhos carnais. Abra o seu espírito, abra o seu entendimento, peça ao Espírito Santo que lhe abra os olhos para essas virtudes espirituais, irmão. Então nós iremos hoje aprender o que são os pobres de espírito, os que choram, os humildes ou os mansos, amém? Os que têm fome e sede de justiça. 5, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. São 8 bem-aventuranças que Jesus nos deixou. Amém? Voltamos aqui no versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Olha só. Como eu falei, são virtudes espirituais. E claro que nossa carne, quando escuta pobre, já remete a uma coisa de miséria. Uma coisa que você, quando diz assim, olha, aquela pessoa é pobre de espírito, e você não tem uma visão aberta para o mundo espiritual, você acha que aquela pessoa é miserável financeiramente. Você acha que aquela pessoa é miserável porque não tem um carro ou uma casa. Mas essa não era o ensinamento que Jesus queria lhe dizer. Quando Jesus quis dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, é aquelas pessoas, irmãos, que reconhecem as suas próprias falhas. Aquelas pessoas que reconhecem que o seu espírito não é nada sem Deus. Amém? Então, todas as vezes que você lê ou escutar alguém falando sobre pobre de espírito, são aquelas pessoas que reconhecem que são pecadores. Aquelas pessoas que olham para dentro de si e dizem: meu Deus, como eu sou pecador. Meu Deus, como o meu espírito é pobre. Como o meu espírito é tão imundo, meu irmão. Cada vez mais a gente quer o pecado quando nós não estamos em Jesus. Então, pobre de espírito é exatamente isso. Aquela pessoa que reconhece o seu próprio erro, que reconhece o seu estado de espírito miserável. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós não recebemos a Jesus, o nosso espírito é imundo. A nossa carne contamina o espírito. O pecado está impregnado na nossa carne. E quando a nossa carne está muito bem alimentada, ela leva essa maldade, ela leva esse pecado para o nosso espírito. Amém? Então, as pessoas pobres de espíritos são essas pessoas que reconhecem as próprias falhas. E aquelas pessoas, irmãos, soberbas, que dizem que não precisam de ninguém e não precisam de Deus, essas pessoas não são pobres de espírito. Elas estão cheias de um espírito imundo. Elas estão cheias de um espírito que não é de Deus. Quantas vezes você já escutou uma pessoa falar: eu não preciso do seu Deus, né? Às vezes a gente evangeliza uma pessoa, às vezes a gente vai falar do amor de Cristo, ela diz: não, eu já tenho carro, já tenho casa, eu não preciso do seu Deus para nada. Mas essas pessoas não entendem, essas pessoas não veem com os olhos espirituais que a gente não está pregando um Jesus terreno, não. Nós estamos pregando um Jesus celestial, uma pessoa, um ser, um Cristo que nos renova, um Cristo que nos enche do seu Espírito Santo. Então, essas pessoas que não reconhecem as suas falhas, elas não são pobres de espírito, não são felizes. Amém?
Irmãos, apenas quando uma pessoa reconhece a sua pobreza espiritual, é que se vira para Jesus, se arrepende e é salvo. Porque quando a gente não olha para Cristo, nós achamos que não precisamos de nada. Mas a partir do momento que Cristo toca no seu coração, a partir do momento que Cristo lhe recebe como filho, aí sim você vê o quanto você é pobre, o quanto você é miserável da presença de Deus, o quanto você precisa daquela humildade que Jesus nos proporciona. Amém? Então esse é a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Agora, segunda bem-aventurança, os que choram. Irmãos, mais uma vez, as características, as virtudes das bem-aventuranças não são carnais. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados aqueles que choram, lá no versículo 4, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro não é um choro carnal. Esse choro não é lágrima carnal. Este choro é de um arrependimento, meu irmão. Este choro não é qualquer choro. É um choro de arrependimento genuíno. É um choro que você vê o quanto você é pecador e se entristece. A sua alma chora, a sua alma ela olha para dentro de si e vê o quanto você é pecador. Então Jesus, quando diz que você chora porque você é bem-aventurado, Ele está dizendo que Ele vai consolar. O seu espírito vai ser consolado por Jesus quando você chora e se arrepende dos seus pecados. Você olha para o seu coração e vê aquele coração tão cheio de maldade, aquele coração tão cheio de pecados, e você se entristece com isso. Mas bem-aventurado aquele que chora, porque Jesus vai colocar um coração novo. Jesus vai tirar todo esse coração de pedra, arrancará pedra por pedra, para lhe dar um coração de carne, para que Ele possa habitar no seu coração. Amém, meus irmãos? Então, os que choram são aquelas pessoas que se arrependem genuinamente. Irmãos, e os que choram não culpam nem minimizam o seu pecado. Sabe quando Deus chegou a Adão e disse: Adão, o que fizeste? Ele disse o quê? Senhor, a mulher que tu me deste me fez comer da maçã. A mulher que tu me deste me fez pecar contra ti. Olha só, Adão minimizando o seu pecado ou culpando outra pessoa pelo pecado que ele mesmo cometeu. Você quando você está no mundo, quando você está lá fora, você peca muito mais sabendo do seu pecado do que infantilmente. Nós já cristãos, nós já que já recebemos a Jesus, nós somos pecadores sim, nós pecamos sim, mas o nosso pecado é involuntário, porque a nossa carne ainda é pecadora. Apesar de Cristo reinar no nosso coração, apesar de nós termos recebido a Cristo, a nossa carne ainda fala alto. Quem aqui que depois de aceitou a Cristo não teve uma tentação? Quem infelizmente, diga está amarrado, mesmo depois de aceitar Jesus não falou um palavrão, apesar de sabermos que é pecado, mas a nossa carne às vezes nós estamos tão fracos espiritualmente, que aquele pecado nos toma por algum momento, mas diferentemente, ao contrário das pessoas que estão lá no mundo, nós nos arrependemos e pedimos bênçãos e pedimos misericórdia do Senhor por o que nós fazemos. Amém? Então, quem já está em Cristo não minimiza e não culpa ninguém pelo seu pecado. Esta é uma bem-aventurança dos que choram. Bem-aventurados que choram também, meu irmão, por este mundo caído. Sabe quando
Quando você está passando por uma rua e vê uma pessoa jogada na prostituição, quando você vê uma pessoa jogada nas drogas ou no alcoolismo, quando naquele momento você se entristece porque sabe que aquela alma está se perdendo, é exatamente aí que você é um bem-aventurado, porque o seu coração se entristece, o seu espírito se entristece pelas coisas ruins daquele mundo. Então, quando você olha para esse mundo, vê esse mundo caído, vê o quanto este mundo está perdido nos pecados, e você se entristece, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz, porque apesar de você estar vendo aquela imundice de pecado, você tem a esperança em Jesus, que Ele vai voltar para lhe arrebatar. Um dia, lá em, mas eu acho que é em Apocalipse, diz que toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. Toda lágrima será limpada, toda lágrima será tirada dos nossos olhos, porque lá não vai mais existir tristeza, lá não vai mais existir dor, lá não vai mais existir fome. Amém, meu irmão? Então, bem-aventurados que choram. Este foi a segunda bem-aventurança. Versículo agora, irmãos, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Quando você escuta a palavra manso, carnalmente a gente acha que é uma pessoa calma. Carnalmente você acha que é uma pessoa tranquila. Mas, na verdade, o que Jesus queria falar era que mansos são pessoas com domínio próprio, com domínio do seu espírito, com domínio do seu corpo. Aquelas pessoas que, por mais que estejam passando tribulações, por mais que estejam passando tentações, por mais que estejam passando pelo que for nessa vida, ele tem o domínio sobre a sua vida e não peca. Ela tem domínio sobre o seu corpo para que dizer a ele que você não vai se contaminar com os manjares desse mundo. É disso que Jesus está falando quando ele diz: bem-aventurado os mansos. São pessoas com domínio próprio. Amém, irmãos? Mansos também, meu irmão, são pessoas que se sujeitam à vontade de Deus sem questionar. Aquelas pessoas que estão passando por tribulações, aquelas pessoas que estão passando por tentações, aquelas pessoas que estão passando por qualquer coisa que aflige o seu coração, mas não questiona a Deus, não pergunta a Deus por que ele está passando aquilo, não pergunta a Deus por que ela está passando aquilo, apenas recebe a vontade de Deus e glorifica a Ele na sua vida. Eu sempre digo, meu irmão, que o maior testemunho que cada um de nós cristãos podemos fazer, podemos testemunhar, é com a nossa vida. Você pode passar evangelizando qualquer casa dessa aí, qualquer uma. Você pode falar de Cristo. Se a pessoa não receber a Cristo, com poucos minutos ela esquece o que você falou. Mas a partir do momento que você vive com Cristo, que suas vontades é de Cristo, que as suas vontades vêm dos céus, o testemunho que é a sua vida, aquelas pessoas não esquecem. Às vezes você talvez não escute, mas tantas e tantas vezes, algum dia quando você passou, que ela viu você lá no mundo e hoje vê em Cristo, ela diz: como fulano, como aquela pessoa mudou, como aquela pessoa é outra pessoa como Jesus, como eu queria escutar falar sobre esse Jesus que um dia mudou ela. Então, bem-aventurados mansos que se sujeitam à vontade de Deus para testemunhar com sua vida as aflições que ela está passando, as aflições que é acometida a ela. Amém, irmãos? Então, se sujeitem à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus lhe leve ao deserto, mesmo que a vontade de Deus lhe leve a algum canto que você não deseja. E vai ser desse jeito. Muitas
muitas das coisas que Deus tem preparado para você, vai ser o deserto. A primeira coisa que Deus fez quando tirou o povo do Egito, foi encontrar-se numa barreira que era o mar, que era aquela mansidão de águas, para que aquele povo visse o poder de Deus se glorificando sobre eles. Então, a partir do momento que você não questiona, a sua vida serve como testemunha para Cristo, serve de testemunha para outras pessoas. Irmãos, e mansos também, bem-aventurados mansos, são aquelas pessoas que obedecem e aplicam toda a palavra de Deus. Aquelas pessoas que se sujeitam, leem a palavra, meditam na palavra e aplicam todos os dias. Vocês não podem ser um cristão, nós, vou me incluir também, claro, nós como cristãos não podemos ser cristão aqui dentro e lá fora não. Nós temos que pegar a palavra que a gente recebe aqui na quarta, a palavra que a gente recebe na sexta, no domingo, a palavra que a gente recebe pelo WhatsApp. Essa palavra que vem de Deus, que vem de Cristo, nós devemos aplicar todos os dias da nossa vida. Então, essa é uma bem-aventurança que você recebe e você aplica na sua vida. Esta é uma bem-aventurança que você escuta a palavra de Deus e aplica sobre a sua vida. Amém? Essa foi a terceira bem-aventurança. Agora vamos para a quarta bem-aventurança, irmãos. Versículo aí 6. Vamos ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, mais uma vez, são características espirituais. Amém? Eu vou dividir essa bem-aventurança em duas partes, para que o irmão entenda melhor. Quando Jesus diz fome e sede, Jesus quer falar de desejo. Desejo na nossa vida. O que nos move? O que nos move profissionalmente é um emprego melhor. O que nos move materialmente é um carro melhor, uma casa melhor, um móvel melhor. Estou falando isso terrenamente. Terrenamente é isso que nos move. É isso que nós temos sede e fome. Agora, sede e fome. A gente já aprendeu que sede e fome são desejos, né? E como são desejos, são características espirituais, é desejo e fome espiritual. Não é isso? Então, justiça são o reino de Deus. Justiça é o reino de Deus. Justiça é tudo aquilo que está dentro do reino de Deus. Todas as virtudes que você recebe de Cristo quando está nele. A justiça de Deus, quando você está sobre a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? Paz, longanimidade. Vamos lá em Romanos. Vou lhe explicar agora bem direitinho. Romanos 14. Livro de Romanos. Romanos 14. Capítulo 14, versículo 17. Olha só aqui que o apóstolo Paulo fala. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Olha aqui, o apóstolo Paulo está nos falando que as coisas do reino de Deus, que é a sua justiça, que a justiça de Deus é o reino dele, é paz, é alegria no Espírito. Então você ter sede e fome de Espírito, é você desejar o reino de Deus. Você ter sede e fome de justiça é você querer ter paz de Deus, é você querer ter as coisas espirituais. Amém, irmãos? Então, ter fome e sede do reino de Deus, que é a justiça dele. Então, ter fome, bem-aventurado que tem fome e sede, é do reino de Deus. Amém? Vamos para a quinta bem-aventurança. Versículo 7.
Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém, irmãos? Misericordiosos estão diretamente ligados à compaixão. Sabe aquela compaixão que você não tinha quando você via um drogado? Você olhava para aquele drogado e dizia assim, antes de você ser crente, né, claro. Você olhava para aquele drogado e dizia, olha, está naquela vida porque quer, está naquela vida porque quis, está naquela vida porque o pai e a mãe não segurou, está naquela vida, culpa. Mas hoje, quando você vê um drogado, você se enche de misericórdia, você enche de compaixão e diz que Jesus alcance essa alma, que Jesus transforma aquela alma, que Jesus venha fazer uma transformação e seja testemunha para outras pessoas. É isso que é ser misericordioso. É você ter compaixão do próximo, você ser sensível com a dor do próximo. Sabe quando você vai passando, eu costumo muito fazer isso, quando eu vou passando por alguém, e eu vejo aquelas pessoas que têm um carrinho de confeito, aquelas pessoas que vendem milho, porque, irmãos, graças a Deus, Deus me deu um trabalho que eu acho até razoável, um trabalho que nem todos têm, amém? Mas eu sei da dificuldade, eu sei qual é a dificuldade da gente acordar de manhãzinha e trabalhar, voltar cansado, e eu fico imaginando aquelas pessoas que estão lá na rua vendendo seu milhozinho, estão vendendo sua bala, estão tentando viver a vida, levar dignidade, porque o nosso trabalho é dignidade para o nosso lar, Ele é que leva o mantimento até o nosso lar. Então eu me tomo de misericórdia e oro por aquela vida, oro que Deus dê uma boa venda a ele, que Deus possa prosperar o negócio dele, meu irmão. Isso é ser misericordioso, é ser sensível quando nós vemos outra pessoa na dificuldade. Nós não nos enchemos de orgulho, não nos enchemos de qualquer coisa desse mundo que tampe nossas visões, e não somos sensíveis com os outros. Quando você vê um irmão seu pecando, não aponte o erro dele não, meu irmão. Chame no canto, pergunte o que está acontecendo, pergunte o que você pode ajudar, pergunte se você pode orar. Se encha de misericórdia, se encha de compaixão que Cristo lhe dá, e console aquela outra pessoa. Amém? Os misericordiosos, meu irmão. E hoje o mundo está tomado pelo egoísmo. Hoje o mundo está tomado pelo sentimento unicista, um sentimento que, se eu estiver bem, o resto que, me desculpa a palavra, mas que se exploda. A verdade é essa. Acha que o mundo lá fora está preocupado com quem está na droga? Você acha que o mundo lá fora está preocupado com quem está no alcoolismo? Não, meu irmão. Se para ele estiver bem, o outro que se exploda. É verdade. Mas nós, como cristãos, nós somos diferentes. Nós, como cristãos, somos tomados pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus, e nos enchemos de compaixão para o outro. Nós somos luz, nós somos sal nessa terra, meu irmão. Nós somos diferentes, nós somos bem-aventurados, porque somos misericordiosos. Amém? Agora no versículo 8, meu irmão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmãos? Esta é a sexta bem-aventurança que Jesus nos mostrou. Irmão, limpo de coração, ser limpo de coração, quer dizer no seu interior. Sabe aquela pessoa que você conhece tão bem, que por fora ela é uma coisa e por dentro é outra?
Aquela que por fora está sorrindo para você e por trás está ali esfaqueando, desculpa a força da palavra, mas está ali cutucando. Essas pessoas não são limpas de coração. E nós como cristãos, e nós como virtuosos, nós como bem-aventurados, nós temos que ser limpos dentro e fora, meu irmão. O nosso coração tem que estar 100% limpo das coisas desse mundo. Jesus, abra em Mateus, bem ligeirinho, irmão. Mateus 23, para me mostrar aqui o que Jesus falou sobre os escribas e os fariseus. Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Olha o que Jesus falou aqui para os escribas e fariseus. É exatamente o que ele falou aqui na bem-aventurança. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e todas imundícies. Olha só, Jesus está dizendo aqui aos escribas e fariseus que por fora eles são uma pessoa mais reta, as pessoas mais limpas, mas por dentro eles são sepulcros caiados, meu irmão. Sepulcro caiado quer dizer que por dentro eles estão podres, por dentro eles estão cheios de imundícies, por dentro eles têm todo o mal que Satanás coloca no seu coração. Então, bem-aventurados somos nós, porque somos limpos de coração. Não adianta, meu irmão, você ser limpo por fora e por dentro ter imundície. Não importava os escribas e os fariseus deles serem tão retos com a palavra de Moisés, com a palavra de Deus, seguindo a lei de Moisés, mas por dentro eles eram sepulcros caiados, eles eram podres. Eles deixavam transparecer coisas que eles não eram por dentro. E é exatamente o que Jesus quer de nós, que sejamos limpos por dentro e por fora também. Amém, irmãos? A mudança verdadeira de um cristão começa por dentro. Toda mudança de um cristão, meu irmão, toda purificação que vem de dentro, toda purificação do cristão vem de dentro, Então, todas as vezes que nós somos puros de coração, nós somos bem-aventurados. Amém? Vamos lá. Versículo 9, meu irmão. Isso foi a sexta bem-aventurança. A sétima agora, olha. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, os pacificadores. Obreiro Fabiano, o que é que significa pacificador? Pacificador, meu irmão, se é bem-aventurado por ser pacificador, quer dizer que somos promotores da paz. Somos promotores da paz. Mas que paz é essa? A paz de Cristo. Nós somos promotores, nós somos pregadores da paz entre Cristo, entre Deus e os homens. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, Deus colocou um véu. Deus colocou um véu que separava agora o homem e Deus. Existia uma guerra, existia um conflito entre o homem e Deus. Mas a partir do momento que Jesus morreu, a partir do momento que o véu foi rasgado de alto a baixo, os homens passaram a ter essa paz. E nós somos pregadores dessa paz. Nós somos pregadores da paz de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos pregadores da paz de Cristo. A paz que é entre o homem e Deus através de Cristo. Nós só alcançaremos a paz, a paz espiritual, o conciliamento entre o homem e Deus através de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Meu irmão, e como foi caro! Ele foi lhe dado de graça,
mas não foi de graça. Deus teve que pagar um preço alto, Deus teve que pagar com seu próprio sangue, através de Cristo, para que você pudesse alcançar essa paz. Então nós somos pregadores, somos pacificadores entre o homem e Deus. Amém, irmãos? Nós podemos ser pacificadores não apenas com nossa vida. Nós podemos ser pacificadores apenas com nossa vida como testemunho e como nós pregamos. Nós pregamos a paz e testemunhamos a paz. Nós testemunhamos como vida, com a nossa vida, a paz de Cristo. Amém, irmãos? Vamos para o último agora. O 8º, os perseguidos. Vamos lá, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, perdão. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Irmãos, todas as outras virtudes, todas as outras bem-aventuranças, quando nós aplicamos ela à nossa vida, nós somos perseguidos. A partir do momento que você realmente aceitou a Cristo, você passa a ser um perseguido. E perseguido não é só querer matar, não, irmãos. Perseguido não é querer só apenas pegar você e botar na cruz de cabeça para baixo, assim como Pedro, ser cerrado ao meio. Ser perseguido, com uma palavra você é perseguido. Quando nós estamos com a vida em Cristo, que a pessoa olha para você e diz assim: olha, irmã Soraya, eu me lembro quando você era daquele jeito, daquele, e hoje está se escondendo atrás da palavra. Isso é um jeito de ser perseguido. Quando a pessoa olha para você e diz assim: agora porque é crente acho que é santa. Isso é ser perseguido. E perseguição, meu irmão, vem de qualquer lugar. Perseguição às vezes vem de onde a gente menos espera. Perseguição às vezes vem de dentro de casa. Perseguição às vezes vem do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, achando que porque você agora é de Cristo, você é uma pessoa melhor ou pior, não sei o que se passa na cabeça dela para perseguir, mas às vezes o nosso lar, o nosso meio é que vem as perseguições. Agora, irmãos, ser perseguido por causa do Evangelho é uma honra para o cristão. Ser perseguido por causa de Cristo é sim uma honra. Se você hoje se diz cristão e não é perseguido, irmãos, você está agradando muito mais ao mundo do que a Cristo. Se você hoje é um cristão e não sofre nenhuma perseguição, talvez você não esteja agradando quem você deveria agradar. Talvez você esteja agradando o mundo, pensando que está agradando a Cristo. Então, se você sofre perseguição por causa do Evangelho, talvez vocês não estejam sendo cristão, se você não está sendo perseguido. Amém? Então, todos essas outras bem-aventuranças, elas se resumem na 8ª, que é ser perseguido. Quando você é pobre de espírito, você é perseguido. Quando você chora, quando você é pacificador, quando você é manso, quando você é misericordioso, quando você tem sede de justiça. Meu irmão, se você pregar a uma pessoa do mundo o reino de Deus, que é uma coisa pura, as pessoas se repugnam, as pessoas têm raiva. Isso é um jeito de perseguição.
Chegue para alguém que está lá no mundo há muito tempo e fale do reino de Deus. Diga a ela assim: meu irmão, para você entrar no reino de Deus, você tem que deixar o pecado inteiro para trás. A primeira coisa que ele vai dizer: Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus me aceita do jeito que eu sou. Mas não, meu irmão, Ele pode lhe aceitar do jeito que você está, mas haverá uma transformação na sua vida que gerará perseguições. Haverá uma transformação que lá no mundo vai existir agora não uma paz você e o mundo, mas uma guerra entre você e o mundo, você e o pecado. Então, nós seremos perseguidos por causa da palavra de Cristo. Amém? Fique de pé e pode aplaudir o Senhor.